E voltamos com o Sem Censura hoje falando de música, de arte e terceirização. Bruno, nós temos comentários? Temos comentários. Paulo Toledo, a terceirização mata os sindicatos? A terceirização fragiliza os sindicatos, porque acaba se dividindo a mão de obra, né, da empresa que, por exemplo, seria a empresa-mãe. Eu poderia dar exemplo, por exemplo, dos bancos, né? Imagina, por exemplo, se passa atividade fim, e aí para alguns passou, né? Se eu pego os bancários e tiro ele do sindicato dos bancários e coloco eles numa outra atividade mais específica, empregados de RH, e aí monto uma empresa de empregados de RH, tiro uma grande quantidade de mão de obra dos bancos, obviamente a contribuição sindical dos sindicatos bancários diminui o dinheiro, diminui o poder, diminui a capacidade de negociação, diminui a quantidade de empregados, diminui o poder de negociação. Indiretamente afeta, obviamente, os sindicatos mais fortes. Né? É uma maneira de fragilizar sindicatos mais fortes. Ok. Vamos lá. Zé Manuel, você é de Petrolina, aquela cidade que fica em frente de Juazeiro, com o Rio no meio. Exatamente. E foi lá que você ouviu o melhor da música brasileira, ou então de uma música mais antiga que você. É verdade. É mais da minha época e não da sua. Eu tive várias descobertas lá, assim, uma em casa com os meus pais, então eu ouvia com meu pai o que ele, enfim, sempre acontece isso, a gente ouve o que nossos pais ouvem, né? E aí eu ouvia com minha mãe muita música nordestina, com meu pai a gente ouvia bolero, samba canção, enfim. E depois quando eu fui estudar piano... Pois é, aí você olhou um piano na sua frente e disse, eu quero isso? É engraçado, sim, porque eu comecei tocando violão, por influência do meu pai que também tocava violão. E foi isso, um dia eu vi um piano e disse, eu acho que eu quero esse instrumento, eu não quero mais violão. E da noite para o dia mudei de instrumento, fui estudar piano. E aí comecei a descobrir o universo desse instrumento e aquele repertório também, né, de valsas, enfim. Foi outra influência da minha professora de piano, que me apresentou as valsas brasileiras, chorinhos, tangos. Você fez piano clássico? Fiz piano clássico. Você tocava Bach, Beethoven e Chopin? Pois é, engraçado assim, porque foi formação de piano clássico, mas estudando um pouco de música popular, digamos. A música erudita brasileira. Brasileira. Por causa da sua professora. Então eu estudei um pouquinho de Chopin, Bach, um pouquinho, assim, mas muito mais compositores brasileiros. Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Eduardo Souto, estava lembrando esses dias um tango que eu tocava dele, super lindo. E esse teu CD que está aqui é o terceiro? É o Delírio de um Romance a Céu Aberto, que eu lancei no ano passado, pelo selo Joia Moderna do DJ Zé Pedro, que é um projeto dele, de Tiago Marques, que são vários intérpretes cantando minhas músicas. As músicas do meu primeiro e do meu segundo CD, ele é o terceiro. Aí eu acompanho todos esses artistas no piano. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito bonito, que você disse que você gosta muito do Caymmi. Sim. Porque o Caymmi, as músicas do Caymmi parece que a gente já conhecia. Como é que é? Muito bem formulado. Ele tem um modo de compor que é muito simples. A gente tem é simples e ao mesmo tempo profundo, né? Não é a coisa simplória, né? E para mim remete muito às músicas, essas cantigas que vão passando, né, de geração em geração, as cantigas populares. Eu acho que isso é uma forma muito sofisticada de você fazer uma coisa. É muito difícil você chegar a esse formato, né? Então, para mim, é um modelo de uma forma de se compor que eu busco também, assim, tenho buscado essa simplicidade, mas com profundidade, assim, né? Você compõe música e letra? Música e letra. Mas você não vive mais em Petrolina? Não, eu saí e morei em Recife, até reencontrei meu parceiro e amigo aqui, Paulo. Pois Paulo vocês se encontraram por acaso, A gente se encontrou por acaso, eu não sabia. Na recepção, encontro lindo. Eu trouxe o segundo disco dele para você e encontro com ele na recepção. Eu passei 10 anos em Recife, eu morei 10 anos lá. E Recife, eu brinco que Recife é meu pai, né? Petrolina é minha mãe, Recife é meu pai, porque minha carreira, minha vida mesmo, assim, se estruturou muito em Recife também. Eu construí muita coisa lá, e enfim, amigos, e é um lugar muito importante para mim também. Como é que você construiu a tua carreira? É verdade que você tocou piano na noite, você tem uma carreira parece dos anos 40, né? Parece Tom Jobim tocando Copacabana. Eu comecei fazendo piano bar com, sei lá, 15 anos, 16 anos. Caramba. E aí, depois caí na noite, fiz de tudo, assim, toquei banda baile, todos os estilos musicais possíveis. É uma escola, né? Assim, então, tipo, eu aprendi muito sobre música popular tocando na noite, todo tipo de música. Depois toquei no navio, fiz piano no navio também. Foi quando eu fui para Recife estudar na Federal, para fazer música na Federal.
E aí, no primeiro ano, eu já embarquei nesse navio, já comecei a atrasar as matérias da faculdade. Conseguiu se formar? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Passei 6 anos e não andei muito, assim, que eu estava viajando muito, já tocando, enfim, mas eu quero concluir. Eu estava ouvindo a Valsa da Ilusão. Da Ilusão. Que está tão bem orquestrada, assim. Disse, nossa, você estudou orquestração suficiente para fazer aquilo? Não. Então, cara, muito talento mesmo. Eu acho que eu tenho essa influência de muitas coisas que eu ouvi, né? E aí, esse arranjo especificamente é um arranjo simples que eu fiz, mas eu não me considero também um arranjador, assim. Eu arranjo no piano, assim, mas para escrever para cordas, para outros instrumentos, às vezes eu me meto ali para fazer, mas não é aí você está fazendo shows no Brasil inteiro, nessa linha que o Paulo André falou, do circuito cultural de São Paulo, essas coisas? Eu estou morando agora em São Paulo, tem um ano que eu estou morando lá. É melhor, né? Assim, tipo, ainda é engraçado, assim, né? Depois de tanto tempo, ainda é o lugar do Brasil onde as coisas se, né, convergem. Conseguem acontecer, né, Paulo André? Isso. Para os artistas visuais, está aqui o Tos, que é, né, de Salvador, o Derlon, que é do Recife, mora em São Paulo, e as bandas do Ceará, as bandas da Bahia, as bandas do Recife. É melhor ficar em São Paulo, né? De Porto Alegre tem muito mais oportunidade de trabalho. Mas, enfim, de vez em quando você vem para o Rio e aí você está... Facilitou essa vinda para o Rio, de vez em quando eu estou por aqui e estou voltando agora. Eu vim no início do ano, fiz 2 apresentações aqui, estou voltando agora para o festival onde eu vou tocar, me apresentar amanhã. Pois é, que festival é esse? É o Contemporâneos. Eu participei de uma edição em 2015 na Sala Funarte, que é um projeto super bonito, assim, que pega exatamente essa turma toda contemporânea e atual, assim, da música brasileira. Quem mais além de você tem? Desse ano, Rodrigo Campos, acho que vai ser a próxima quarta. Já tiveram 3 apresentações, se eu não me engano, são quartas-feiras. E aí, gente boa também, muito Rodrigo, boa. É incrível. E aí tem mais gente, assim, que eu não estou lembrando agora, mas eu sei que são artistas de Pernambuco, Rio e São Paulo, se eu não me engano. Tá. E agora você está no Bar Semente. Isso é tudo no Bar Semente, que é aqui pertinho. Aqui na Lapa. Aqui na Lapa. E vai ser que dia? Vai ser amanhã, às 9 da noite, quarta-feira. Só amanhã? São 4 ou 5 quartas-feiras, né? Acho que amanhã será a terceira noite, assim, né, do festival. Então, eu não vou falar nada, eu vou pedir para você mostrar o que você faz, porque aí as pessoas vão correndo para lá. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu te levar. E aí... Eu tô curioso também. Você vai tocar 2 músicas para mim. Tá. A primeira qual vai ser? Eu vou tocar uma que está no disco novo, o Delírio de Romance a Céu Aberto, que também abre o meu primeiro disco, que ela foi gravada por Elba Ramalho, para esse último disco, das intérpretes. Eu falei o nome já? Acho que não, né? Não. Sol das Lavadeiras, que é uma parceria com Mavi Pugliese, lá de Recife. É maravilhoso. Deixa eu me despedir de todo mundo, aí você começa. Tá. Bom, queria agradecer muito aos nossos convidados e a vocês que nos acompanharam de casa. E eu gostaria que vocês assistissem agora na TV Brasil ao programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. E hoje, no Samba da Gamboa de hoje, às 10 da noite, vai ter uma homenagem aos grandes ícones da música brasileira. Bom, a gente vai voltar amanhã às 5 horas da tarde, mas se você estiver conosco no Facebook, fica mais um pouco, a gente continua, ok? Até lá. Por favor. Acorda, sol, de trás da engazeira, vem, traz manhã, que a noite é sorrateira. Acorda, sol das lavadeiras, bem-vindo sol das lavadeiras, enxuga o pranto das crioulas, das mãos dessas trabalhadoras, transforma essas águas num mar de alegria. Assim como nasce o dia, 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 assim. Sombreado de palmeira, resto de matina, vislumbre rosa e cléa, rebol rural, retorna tão instauradora, vigora mão mantenedora, a flora devolvendo aos campos
produz luz, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim como nasce o dia, assim. Desabrocha a luz, a flor flamejante ao leste, ó rosa celeste cai meridional, assola por detrás dos montes, raiando fende o horizonte, abrasa e manso pelo céu, é luz, assim como nasce o dia, 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 assim como nasce o dia. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Agora a gente já está só no Facebook. Você faz o que você quiser. Ou você vem conversar com a gente, ou você vai tocar, então, a Valsa de uma Ilusão para a gente ouvir. Pode tocar e depois vem conversar. Tá bom? Junto ao luar, você sorrindo diz-me dê a mão, vou te levar comigo pro salão, vamos dançar a valsa da ilusão. Seus olhos fitam meus olhos e a nossa boca se faz em festa, e pelos ares flutuando nossa linda valsa nas cordas da orquestra. Quem sabe, amor, se essa música jamais findasse, eu não iria mais sentir saudade de ter você aqui bem junto a mim. E se eu disser que nunca mais serei feliz sozinho, o meu caminho vai ser seu caminho, e encontraremos a felicidade. E quando o sol apareceu no céu foi tão cruel, eu acordei de braços com papel, eu quis compor uma canção pra nós. Meu coração guardou essa melodia, a doce ilusão, você comigo algum dia. Muito bonito. Obrigado. Muito bonito. Ó, tá fazendo sucesso aqui nas redes sociais. Amanda falando de Pernambuco para o mundo. Voa, Zé Manuel. Guta Batista, lindo esse conterrâneo, Zé Manuel. Tá mandando muito bem. Que legal. Lindo, muito bonito. Terceirização? Como você quiser, escolhe aí, Bruno. tema do momento. Você manda. Tá tão legal. Bom, né? Nossa, tá tão mais interessante. Mas eles querem saber, olha só, a Lúcia diz: Vossa Excelência diz que há juízes que interpretam a nova lei no sentido de que a terceirização é ampla e outros têm entendimento contrário. Quais os fundamentos de cada uma dessas correntes? Eu não vou poder ser tão agradável ao museu, porque é uma matéria muito técnica e específica, mas vamos lá. Quem é contrário à terceirização ampla e restrita diz o seguinte: a lei, quando quis terceirizar a atividade fim, permitir a terceirização da atividade fim, ela o fez especificamente quanto ao trabalho temporário. Colocando lá que é permitida terceirização, utilização de trabalho temporário nas atividades meio e fim.
A lei foi específica. Esta mesma lei depois tratou da terceirização. Quando ela tratou da terceirização, ela não faz referência a alguma atividade meio e atividade fim. Então, quem é contrário à interpretação que pode tudo, argumenta o seguinte, olha, quando o legislador quis, ele falou específico, que foi o caso do trabalho temporário. Na terceirização geral, ele não falou. Então, se ele não falou, permanece como está, que não pode atividade fim, a terceirização. Isso seria uma tese contrária à terceirização e atividade fim. Agora, a tese a favor é a seguinte, a lei, o artigo 4º fala, não há vínculo de emprego entre o prestador de serviços e o tomador. Ponto final. Não há vínculo. Ok. E ela permitiu, num outro dispositivo, a quarteirização. Então, assim, se a terceirização já está complicada, mais uma figura jurídica para complicar ainda mais. O que é a quarteirização? Eu preciso explicar. A quarteirização é quando eu terceirizo uma atividade, então eu passo aquela atividade para um terceiro, e aquele terceiro repassa aquela atividade para um quarto. Então, a lei tem um dispositivo assim, solto que ela diz que é permitida a quarteirização. Ora, se eu permito a quarteirização, eu permito que a terceira, a empresa terceirizada, repasse uma atividade dela para uma quarta. A partir do momento que a lei permite repassar essa atividade para a quarta, necessariamente a lei está permitindo a terceirização na atividade fim. Tá. Entendeu? Esse é o argumento favorável à tese de que poderia terceirizar tudo. Pô, mas é altamente interpretativo e pouco claro, é isso que o senhor está falando, né? É isso. Tá. Mais fácil desenhar, né, Toy? A nossa atividade é de interpretação. Eu não tenho dúvida que a nossa atividade é de interpretação. Mas, assim, quanto menor o escopo da interpretação, melhor para os tribunais, melhor para a segurança jurídica. Não pode um achar A, outro B, outro C. Né? Porque aí fica uma insegurança jurídica, aí realmente vai dar sentido ao discurso. O senhor acha que essa lei vai ficar assim, já que o senhor está achando que ela é tão controversa? Vai ter algum movimento? Já tem a contestação dela pelo nascedouro, como eu falei no início, né? O vício de iniciativa da norma, que o autor da norma desistiu dela. Tá. Né? Já tem esse vício. Eu não sei se alguma entidade vai ajuizar uma ação de inconstitucionalidade. Aí... Só o tempo vai dizer, eu não poderia ser categórico em afirmar isso. Toys, essas suas tatuagens, elas são muito coloridas. São uma das grandes dificuldades da tatuagem é a cor, não? Você tem alguma coisa a ver com isso? Você dá alguma dica? Eu acho que o cuidado com o sol, na verdade. Eu não sou um cara de praia, assim, praieiro pra caramba. Eu vou, assim, normalmente nos horários mais tranquilos, que eu sofro muito com calor, então... E tem um vermelho aí, né? Tem uma estrela no branco. Tem um vermelho. É uma aplicação. Essa aqui tem mais de 10 anos, né? Essa aqui tem mais de 10 anos, essa tatuagem. Fechei o braço, então eu tenho um cuidado assim mínimo, que é esse. Quando eu vou para o sol extremo, assim, quando eu estou exposto ao sol, eu uso um protetor bom, bem forte, para bloquear o sol. Você também eu é acho tatuado? que eu tenho, mas não o braço fechado. Eu acho que o cuidado do Tosin fala isso é que 10 anos atrás, quando você via alguém com o braço fechado, certamente era um artista, era um cara de banda. Hoje você não sabe se ele é jogador de futebol, cantor sertanejo. Então, tá tudo misturado. Tatuagem não é mais sinônimo de atitude. Não, A pessoa resolve ilustrar o braço. Ele pode ser cantor sertanejo, qualquer coisa. Fico muito contente com isso, porque é a democratização da tatuagem. Você está me saindo um elitista. Não, eu estou só dizendo assim, que o Toys, quando ele fala tem mais de 10 anos, ele quer dizer, olha, eu já tenho isso... Eu sou precursor. Eu fiz a minha primeira com 9 anos. Né? Meu pai me levou para fazer a minha primeira quando eu tinha 9 anos de idade. Então eu realmente tenho bastante tempo. Eu lembro da minha infância a partir da tatuagem. Porque eu era muito novo, né? E meus pais sempre tiveram uma cabeça muito boa. Ele resolveu fazer um dia tatuagem e perguntou, você tá afim de ir lá comigo? Aí eu cheguei lá e ele, quer fazer? Eu falei, claro, vou fazer. 9 anos? Escolhe o desenho aí. Aí eu escolhi, fiz do lado dele. E aí doeu pra caramba, você disse, nunca mais eu faço isso. Deu os braços, pernas, Aí disse, não, aquela dor até que não era tão ruim assim, não. E me diga uma coisa, seu Paulo André, o senhor tem um livro sobre Chico Science? Eu quero fazer, eu estou começando a preparar, né, essa história que precisa ser contada como ela realmente aconteceu. Existem alguns livros, um que analisa as letras, o outro essa coisa da imagem, né, da estética do mangue. Agora, 2 jovens estudantes lançaram um que chama Mangue Beat, mas aí eu
folheio na livraria e fala que eu morei em Los Angeles. Eu nunca morei em Los Angeles na minha vida. Eu morei nos arredores de São Francisco, na área da Bahia, 3 anos, né? E, enfim, então a história vai ficar mal contada se eu não fizer a história como ela foi. Então, já fazem 20 anos que o Chico morreu, eu hoje me sinto mais à vontade. Fez agora, dia 2 de fevereiro, 20 anos do falecimento dele. E aí eu tenho muito essa memória visual palpável. Eu tenho as coletâneas, por exemplo, da Lama ao Caos, eu tenho a versão japonesa, europeia e americana do disco. Né? O público, uma coisa é você saber que o Chico teve a carreira internacional, outra coisa é visualizar um pôster de um festival na Áustria ao lado do Nick Cave, ou ao lado do Ministry, Young Gods, grandes nomes da música pop daquele momento, de 20 anos atrás, 96. Então, eu tenho isso e eu quero contar a história, inclusive os bastidores, como é que a gente chegou, né? Eu era motorista, tradutor, vendedor de CD, né? A última coisa que eu era produtor, porque eu digo que nas turnês a figura mais importante é o motorista. Se ele não estiver bem, a turnê não vai para lugar nenhum, né? Então essas turnês só aconteceram porque eu fazia tudo, né? Tudo isso que eu estou descrevendo. Então tem histórias engraçadíssimas, como por exemplo, Gira, que era um dos percussionistas, eu alugava uma van sem banco e aí eu colocava, éramos 11, todas as malas e os instrumentos na van, ia para a próxima cidade. Mas antes disso, eu colocava a banda sentada no chão da van, levava para a estação ferroviária da cidade que a gente estava e despachava eles para a próxima cidade. Então, eu tinha que chegar na cidade sem GPS, sem falar alemão, por exemplo, nem holandês, nem... Né, na Suíça, suíço... E pensa, 2 vans era impossível, né? Só tinha eu de motorista, né? Então era uma van. E aí eu primeiro descobri o lugar que a gente ia ficar para descarregar a van, para depois ir descobrir a estação central para pegar a banda. Em Amsterdã, uma cidade que por exemplo, vende maconha e haxixe legalmente, um dos caras foi preso por fazer xixi na rua. Então assim, você fala... Um dos caras da banda. Isso. Foi detido pela polícia porque pagava para ir na estação. Isso o próprio Chico me contou depois, porque eu entrei no meio de uns taxistas, ficaram me olhando, querendo me fuzilar com a van, porque Amsterdã é uma cidade que a prioridade é pedestre e bicicleta. É uma cidade muito ruim de dirigir, eu tinha que dirigir. Então, quando eu cheguei, o Dengue chegou e falou, meu irmão Gira foi preso. Eu falei, velho, para de brincadeira, eu tô morto de cansado, vamos nessa. Ele, o cara tá preso. Eu falei, o que foi que ele fez, velho? Mijou na rua. Né? Então, tem... E aí o Chico, que não falava inglês, mas ele entendeu o esporro do guarda, porque ele teve que pagar uma multa para ser liberado, né? E aí ele entendeu quando o policial holandês falou assim, por que você não pagou para fazer xixi na estação? Então, o brasileiro, ele vai pela cultura do que é mais barato e o que ele pode ter de graça. Então, eu não vou pagar algumas moedas de florins na época, que nem era euro ainda, se eu posso fazer um xixi ali na árvore do lado de fora da estação. E aí pagou-se o preço. E eu falei, Chico, como é que tu entendeu? Velho, eu entendi. O cara falou, por que não pagou lá o banheiro? E agora tem o dinheiro para pagar a multa, sabe? Então tem umas histórias assim que tem que ser contadas. Com certeza. Não só para os amigos. E outra coisa é que, quando eu conto para os amigos algumas das histórias, aí um ano depois a gente tá com outros amigos e ele fala, conta aquela história e mistura duas e já não é igual. Eu falo, não, cara, isso não aconteceu. Você está misturando 2 histórias, sabe? Então, eu acho melhor você começar esse livro falando, André. Eu vou fazer. Eu tô achando que está na hora. 20 anos já tem recuo. Chama Inconformados o nome do lindo livro. Nome, lindo nome. Eu queria agradecer vocês todos de novo. Muito obrigado, muito sucesso. E a gente chegou ao final. Amanhã nós estamos de volta às 5 da tarde. Até lá.